Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, internautas eruditos que nos seguem aqui nesse canal maravilhoso que é o Tudo é Possível, apresentado por mim, Karim Feres, e o meu colega Fábio Wood, que vira e mexe está aqui comigo. Hoje ele teve uma leptospirose leve, tô brincando, não tem. Ele que falou, fala que eu tive uma leptospirose, eu tô falando exatamente o que ele falou. E eu, toda semana, com convidados diferentes, um mais interessante que o outro. E hoje estou aqui com um terapeuta sexual, Evandro Palma. Seja bem-vindo, Evandro. Beleza, Karim. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Bacana vocês aí. Eu que agradeço a sua disponibilidade. E sem mais delongas, sim, vamos adentrar as profundezas do nosso assunto. Calma. Mais ou menos. Calma. Eu queria saber, você, psicólogo, a sua formação primeira, A minha formação é essa. Minha formação é em psicologia. Me formei na Unip, né, ali na Luiz Góes, aqui em São Paulo, 1990. Eu devo ter sido a segunda turma da Unip. Ah, né? De psicologia? De psicologia. Ah, que interessante. Mas aí você não foi direto, você se formou. Por que você foi fazer psicologia? Olha, eu fui fazer psicologia porque, assim, na época que eu fui prestar vestibular, eu tinha duas coisas, né, que me interessavam. A psicologia e a música. Né? Meu irmão estava fazendo naquela época composição e regência, né? Na Unesp. Legal. E eu tinha uma família de músicos, então foi isso. Você tem a sua família de músicos? A família, assim, o meu irmão mais velho, meu tio, o mais velho da família, irmão da minha mãe, era músico no Paraná, tocava instrumento de sopro e vários outros. Meu irmão, né, que vem antes de mim também tocava. Entendi. Então a música tinha sempre tudo isso. Teve presente. A música sempre teve presente. Então eram essas duas. Antes de entrar na Unisp, eu entrei na Unesp, cara. Né, em Assis, mas aí era longe. E aí, naquela época, eu falei, não fui cursar a Unesp em Assis, que eu nem achava que ia passar. Meu irmão, que estava na faculdade, falou... Tava lá? Não. Meu irmão estava aqui no Ipiranga, né? Falou, você vai prestar? Eu falei, cara, como eu vou prestar? Eu estudei na escola pública o tempo inteiro. Eu vou prestar, eu vou passar numa faculdade pública. Passou. Ele me inscreveu. Tá brincando? Cara, eu cheguei na prova... E aí, ok, fiz a prova e falei, pô, isso eu tive... eu estudei no colégio no Oswaldo Aranha, né, que fica em Santo Amaro, e no Brooklyn, eu acho. E eu tinha excelentes professores, cara. A escola pública ali, no segundo grau, era incrível, fantástico. Quando eu vi a prova, prova de português, eu tinha lido um livro, Incidente em Antares. Cara, todo mundo lia. Eu dissequei o livro. Quando chegou a prova, eu falei, pô, eu sei tudo isso aqui, chegou tudo isso aqui, tal. Mas aí eu demonstrei uma grande habilidade, porque não podia zerar na prova. Aí, quando eu não podia zerar, eu parei assim, olhei pra prova e falei, bom, agora fudeu, né? Como é que eu vou responder de química? O que eu respondi de física, matemática, em grande parte. Aí eu parei e fiz uma tabela. Fiz uma tabela, né? Classifiquei todas as questões que eu não tinha condição de responder. E aí, com essa classificação, eu falei, bom, essa aqui eu acho que eu sei mais, essa aqui eu acho que eu sei menos. Fiz uma classificação e falei, bom, em química eu tenho que chutar de cabo a rabo na D. Prá! E assim, e aí eu não podia zerar. Loucura, velho. Eu não zerei. Peguei a primeira lista na Unesp. Que legal. Só que eu não fui. Não foi. Acabou fazendo aqui a Unip em São Paulo. Fiz na Unip em São Paulo. E aí durante o curso você também virou ator. Como é que é? Começou a incursão pela... Então, isso foi uma coisa interessante. Durante o curso, teve um... O pessoal queria fazer um grupo de teatro. Maravilha, então vamos lá fazer o grupo de teatro. E aí eu entrei, fizemos lá uns 6 meses. Aí tinha um casal nesse grupo de teatro. E aí nos exercícios de teatro, você sabe como é que funciona. Né? Ok, é um exercício de sensibilização, vamos aqui. E aí a menina, a namorada do cara, fez o exercício com o outro, aí brigou e o grupo acabou. O grupo acabou? O grupo acabou. Mas aí, o que aconteceu? O canto sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu ganhei uma flauta transversal com 17 anos, né? Eu estudei violoncelo na Orquestra de Cordas do Sesc, com 12 anos. Caramba! E aí, eu queria cantar. E eu fui. Pô, o violoncelo você tinha 12 anos? 12 anos. Com instrumento gigante. Meu, era sensacional. Maestro Jafé, que era falecido já, né?
incrível, cara, né? Só que eu também não segui no negócio, Carim, porque eu gostava muito de jogar futebol. É mesmo? E aí o horário do futebol coincia, essa era a desculpa que eu me dou, claro, né? Aqui o horário do futebol coincia com o horário do ensaio da orquestra, aí eu peguei uma catapora, não tinha violoncelo, que é um instrumento muito caro. Quando eu voltei, eu me senti meio assim, parei. Por que você diz que é a desculpa que você se deu? Você acha que a realidade era o quê? A realidade é que quando eu voltei, eu deixei de ter protagonismo. Entendeu? Entendi. Porque eu era um menino de 12 anos que era aquele que todo mundo olhava na orquestra. Entendeu? Aquele que desempenhava tudo aquilo que desempenhava. Eu sou ariano, né? Então, quando eu fiquei um mês, que a catapora brava mesmo, eu fiquei um mês fora da orquestra. Quando eu voltei, eu não sabia onde é que eu tava. É mesmo? E juro, Coisa cara, maluca, é né? muito interessante isso. E aí, eu jogava muito bem futebol também, tava no time, centroavante, e aí eu fui jogar futebol. Né? Engraçado. Mas, então, essas histórias. Mas voltando pro o teatro que você perguntou, e eu sempre quis cantar também, né? Então eu fui fazer aula de canto. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Pouca coisa na vida, né? Pouca Eu também sou meio eclético ao excesso e quer ser bom em tudo. Como é que faz? Pois é. E aí, nessa história, eu fui fazer aula de canto e tal. E terminou esse curso de teatro e eu tinha um professor na faculdade de psicopatologia. Essa história desse professor tem uma coisa interessante, né? O Zé Wilson dos Anjos, falecido. Zé Wilson, infelizmente, foi um daqueles dos princípios, né? Das pessoas que morreram em função do vírus da AIDS, quando o vírus da AIDS surgiu, né? Uhum. Então, eu me formei em 90, então a gente está falando aqui de 85, 86, por aí, né? E Zé Wilson dos Anjos, eu queria lançar um livro, né? Queria lançar um livro chamado A Alma Brasileira. E aí ele sempre gostou muito de cantar. As aulas do Wilson, Carim, ele recitava poesias. Olha que legal. Poesias. Ele explicava, né, a psicopatologia através das poesias. Então, onde estava, né, qual era o raciocínio daquela personagem que estava ali na poesia. E ele queria lançar esse livro em função, fazendo um show de música. Aí ele me chamou, que ele sabia que eu trabalhava, Atuava e cantava, eu cantava, e a professora de canto, como eu mandava bem nessa história, ela me chamou para dar aula para os alunos que ela não dava conta. Ela falou, pô, você faz psicologia, você dá conta dos alunos. E ela começava a me mandar um monte de aluno. De canto? De canto. Olha, que louco. De canto. E aí eu passei a dar aula de canto, o Zé Wilson me chamou para treinar a voz dele para o lançamento do livro. E nisso que ele chamou para o lançamento do livro, ele não conhecia nenhum músico. Eu fazia aula de violão com Rui Weber, grande violonista, maravilhoso, um grande amigo falecido. Eu já tô falando aqui um monte de morreu aqui nessa história, né? Eu ia falar isso. Pô, você não tem nenhum amigo vivo, não, pra falar? Caramba, meu, todos faleceram. Bom, pelo menos... Eu não quero ficar muito amigo seu, não, viu? Carim tinha um podcast falecido, Carim. Não, pelo amor de Deus. Fala assim, ó, pelo menos nenhum deles vai dizer que eu tô contando mentira, né? Pô, tem isso, né? Mas muito engraçado. E aí eu precisava montar um show de música. Eu fazia aula com o Rui Weber, aula de violão. E aí eu chamei o Rui para poder acompanhar o show do Zé Wilson. O Zé Wilson não podia cantar um show inteiro, me chamou para dividir o show junto com ele, cantando junto com ele, um show chamado A Alma Brasileira. Precisávamos de mais músico, o Rui Weber foi lá, chamou João Poleto. Quem era o João Poleto? João Poleto era o diretor musical, naquela época, do Teatro Vento Forte. Caramba! Que existe até hoje, né, aqui em São Paulo, quem conhece... na Cidade Jardim. Na região da Cidade Jardim, Parque do Povo, que é uma área tombada, o teatro existe lá até hoje. A Mínima começou lá. Também, isso. E aí, o João chegou, eu sempre falei, aí numa conversa assim, no bate-papo depois do ensaio, você... Eu falei, puxa, eu sempre quis fazer teatro. E o João falou, você sempre quis fazer teatro? Pô, que legal, olha, a gente tá ensaiando uma peça, eu preciso de uma pessoa com a sua voz para cantar no espetáculo. Olha, que legal. Você topa? Eu falei, porra, claro que eu topo. Carim, tudo que eu fiz na minha vida foi fazendo. Eu necessariamente não me preparei antes para fazer as coisas. Olha, que louco. Tudo foi
em loco, Olha que fazendo, legal. executando. Legal demais isso. Aí ele me chamou para ir pro teatro. Aí eu conheci o Ilo Krugli, falecido. Porra, você tá de brincadeira. Pô, fala alguém vivo, pelo amor de Grande Deus. Ilo Krugli, puta, ele que faleceu há 2 anos. O Ilo faleceu há 2 anos, já devia estar com 70, quase 80 anos, né? Uma sumidade do teatro brasileiro para crianças também, né? E aí, olha lá, entrei no Teatro Vento Forte, já num teatro profissional, Carim. Olha Eu que entrei para legal. cantar no Teatro Willow. Ah, não, o que você faz? Toca o flauta, toca o violão, aqui você inventa nos músicos, aí você vai entrar aqui, vai falar um texto tal, e depois você entra ali, fala o outro texto. Aí, ok, essa montagem ganhou prêmios, ficou em cartaz 1 ano e tanto. Viajei com esse espetáculo para todo canto. Qual foi o espetáculo que você falou? Histórias que o Eco canta. Olha que legal. Né? Histórias que o Eco canta. Aí tinha uma próxima montagem. Essa próxima montagem, o Ilo me chamou para participar. Alguns atores ficaram enciumados, claro, porque eu não tinha feito a escola de teatro, né? Aí me chamou, ok, aí eu entrei, fiz a peça, aí já tinha uma participação um pouquinho mais dilatada enquanto ator, não somente músico e cantor. Aí depois disso já teve uma outra montagem que eu entrei também, e aí eu virei ator. Que coisa. Virei ator dentro de uma companhia profissional, exercendo a atuação direta, entrando lá. Né? O Ilo falava uma coisa assim, falava, não, quando as pessoas me criticavam, né? Falou, não, o Evandro rende. Ele falava assim, o Evandro rende. E aí foi aí que eu me tornei ator, fiquei 10 anos, né, na companhia. Do Vento Forte. Do Vento Forte. A partir do terceiro, dos 7 anos, o João Poleto não queria mais fazer música para teatro. Ele queria só ser músico. É mesmo? E aí a gente estava ensaiando um espetáculo. E o espetáculo do Vento Forte foi sempre muito musical. E de repente não tinha música. E aí eu vi aquilo, eu já tinha a banda, já compunha, né? Já tinha gravado um disco. Ah, já tinha? Já tinha gravado um disco, cara, que é outra história. Aí já tinha gravado aquele negócio e tal, e aí eu vi lá, não tinha música, aí eu chegava em casa e ficava com aquela aflição porque não tinha música, aí eu chegava, Ilo, o que você acha disso aqui? Eu tocava. Não. Você tirava, você compunha... Eu passei a compor a música pro teatro. Mas você compunha no papel ou direto no instrumento? Direto no violão. Direto no violão. Direto Olha no que legal. violão. Direto no violão. Escrevi as coisas todas. E aí, ok, o que você... Não, isso é bom. Olha, eu penso nisso para aquela cena assim, Olha assado, que tal. legal. Aí, de repente, pum, outra... Aí, naquela cena, isso, a gente entra aqui, faz aqui, o que você acha? Aí, o João apareceu para poder ver como é que tava. Aí o João ouviu, a mão dele falou, pode deixar o Evandro, tá muito bom. Olha que legal. Deixa ele assume a função agora. Aí eu virei o compositor e o diretor musical naquela época do Teatro Vento Forte. Olha, que loucura. Aí eu compus 3 trilhas sonoras bem interessantes, robustas. Algumas músicas viraram até como se fosse um hino do próprio teatro, É né? mesmo? É. Um jingle. Virou assim, né? Tinha uma que era assim, ó. Na coxia direita nasce o sol, na coxia esquerda nasce a flor, na coxia direita nasce o sol, na coxia esquerda nasce a flor. No teatro, no fundo escuro, no teatro da rua, na porta da rua, do fundo da rua, nasce o futuro. A flor e o sol, 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 a flor e o sol. Essa que meio virou hino? Essa virou. Que legal, do Essa teatro. virou. É do hino do Aí Vento Forte. todo mundo canta. Tem as outras companhias, lindas. né? Sempre quando se encontram, eles cantam Que essa legal, música. legal demais. Eu perguntei pra você uma cena, alguma coisa que você julgava impossível, né, em algum momento e conseguiu. Você lembra o que você respondeu? Que julgava impossível. Quando eu estava nessa época no Vento Forte, aí, ok, né, eu tinha essa coisa da música, né, do canto, o teatro, tal, e eu falei, e de repente eu falei, putz, eu acho que eu quero expandir esse negócio, né? E aí, de repente, me bateu na cabeça, musical, eu queria fazer um musical, né? O Teatro Vento Forte era musical, mas não era um musical como a gente conhecia. E aí, nessa história, de repente, eu falei pro Rui, né? Que eu, putz, Rui, eu tô afim de fazer um musical. E aí eu vi os espetáculos que estavam em cartaz naquela época, as produções que vinham e não sei o quê. E aí, o Rui estava trabalhando, ia trabalhar na música, né?
de um musical que estava sendo feito na USP, né, no teatro, na ECA, que era um musical chamado Samba da Bênção, que era sobre a vida do Vinícius de Moraes, né? A Mariana fez, a Nana, né, fez uma pesquisa toda sobre a vida do Vinícius, entrevistou, né, várias personagens ligadas à história dele e montou um espetáculo assim maravilhoso, fantástico. E aí o Rui falou pra mim, falou, Evandro, vai lá fazer um teste. E aí eu fui fazer um teste. O Rui era o diretor musical? O Rui era o diretor musical, né? Aí eu fui fazer um teste lá e passei no teste. Pra fazer quem? Aí, de repente, as nossas carequinhas aqui ajudaram um pouco. Olha, eu fui fazer o Vinícius de Moraes, cara. Peguei o protagonista, Vinícius de Moraes. Né? A produção é de quem era? A produção era da Mariana, era dentro da universidade, né? Então, ok, dentro da universidade tem os recursos da ECA, né? Eram todos os recursos de lá. E aí a gente fez um musical genuinamente brasileiro. Que legal. Com todas as composições, algumas composições escolhidas, as marcantes do Vinícius. E aí era uma coisa, assim, fantástica, né? A história do Vinícius contada a partir da relação dele com as mulheres. Foram 9 esposas. 9? Caramba. Né? Então, a música, ela estava contextualizada. Então, era uma coisa incrível, né? Porque você ia cantar Eu Sei Que Vou Te Amar, eu cantava Eu Sei Que Vou Te Amar com uma atriz, na época, Bianca. Gente, a Bianca virou pastora. Bianca maravilhosa. Tá viva essa? Viva. Tá pastora, mas tá viva. Famosíssima, famosíssima. Putz, naquela época tava o Alexandre Lopes. Essa Bianca virou pastora, é uma loira? Ela mesma. De olho claro? Isso. Mora no interior. Isso. Ah, conheço ela. Então. Ela é amiga do meu irmão. Olha, então, pequeno. Isso. Contracenei com ela. Que legal. Né? Eu tenho um problema com o nome, gente. Às vezes eu esqueço, troco o nome das pessoas. Carim, ok. Tudo é possível. Carim, Abel. Evandro, olha, já tá confundindo o próprio nome. Mas então, ela fazia a primeira mulher do Vinícius, eu contracenava com ela. Ela tem uma voz, uma cantora que é um negócio, assim, absurdo. Aliás, ela estourou cantando música evangélica. Música evangélica, exatamente. A voz, ela é uma coisa incrível. Aí cantava Eu Sei Que Vou Te Amar, junto com ela, né? E depois era sempre, no espetáculo, era o encontro, o encantamento e o desencontro. Então, primeiro, Eu Sei Que Vou Te Amar, toda a minha vida vou te amar, e depois, como é que era? É inútil fingir, não te quero enganar, é preciso dizer adeus, é melhor pra ti, melhor esquecer, aí vai a música, vai fora. Mas então eu protagonizei esse espetáculo, que era uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida poder fazer isso, sem ter feito curso de ator e etc e tal. E assumi lá o espetáculo, era uma coisa assim, eu não saía de cena, né? Não saía? Não. Quer dizer, não saía de cena. E aí foi uma coisa interessante, na direção, todas as ações de cena, elas partiam do Vinícius. Então eu ficava 1h47 em cena. Caramba. E aí terminou uma cena aqui, eu tinha que, e chamar a nova cena. Era punk fazer isso. 1h40. Aí o assistente de direção sacou essa história, Paulo, e aí falou, Nana, o que você acha de botar a ação no outro? Assim você alivia um pouco a tensão sobre o Evandro. E aí foi isso, aí, putz, de fato me aliviou, porque aí eu tava numa coisa de uma tensão cênica. Dava pra você e aí eu um pouco, respirava, aí vinha o chamado, e aí eu saía. Mas ficava em cena, esse tempo eu não saía de cena. Quase 2 horas direto em cena. Contracenando e cantando. Contracenando, cantando, tocando. E esse musical vocês chegaram a apresentar ou rodar? Então, ele foi apresentado ele foi primeiro teve um mês na USP, né, uma temporada no final do ano. Depois, normalmente os espetáculos não retornam, aí ele retornou no começo do ano. Houve uma tentativa de levar o espetáculo para fora, mas era próximo do aniversário do Vinícius, que faria 100 anos. Uma coisa assim, entendeu?
né? Não, ele já tinha morrido, gente. O Vinícius não vai dizer que o Vinícius também morreu. Você, hein? Caramba, meu, que pé frio. Divertido. E aí, ok, a família tem uma série de eventos e Vinícius de Moraes é Vinícius de Moraes. Não é para qualquer pessoa fazer um espetáculo como esse, não, né? Os atores vindos da ECA, da escola de teatro, como é que, né? Isso aí era para peixe grande, né? Para poder fazer essa coisa. Então, a família não deixou que o espetáculo saísse de dentro da universidade. É mesmo? Se tivesse saído de dentro da universidade, cara, era uma coisa para ficar em cartaz a vida toda. É mesmo? Então, parece... Eu não vi, parece lindíssimo. Né? Dá vontade de a gente... Cara, você entender, ter contextualizado a música na cena é uma coisa fantástica, entende? Porque você materializa a obra do compositor na cena, né? Na cena. Demais, o encontro amoroso, o desencontro amoroso, brigas nunca mais, né? Verdade. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, e aí vamos dar um salto para a próxima pergunta, que é a melhor coisa que aconteceu com você. Você lembra que você respondeu? A melhor coisa, acho que já não lembro, não. Pra gente dar um salto e mudar de foco. A gente tá falando de psicologia e teatro e legal. ator. E aí você respondeu aqui que foi o contato... Respondi, sim. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o contato com o Tantra. Exatamente. Como é que foi isso? Foi num momento de crise. Conjugal e profissional, né? Eu tinha, né? Eu trabalhava com teatro, né? Eu junto com a ex-mulher, mãe dos meus filhos, né? A gente tinha uma empresa que a gente montava material de apresentação para público médico. Então, eu tinha eu tinha não sei quantos plotters para poder imprimir posters para congresso, com vários computadores. Na época, no princípio da informática, né? Mas você saiu um pouco das áreas. Isso aí era uma outra área. Era o quê? Marketing? Isso aí? Era um marketing, prestação de serviço para o público médico científico. Né? Público médico científico. Com eventos, né? Eventos. Aí nesse eu conheci muitos médicos famosos que tem aí hoje, né? Iam lá no escritório da gente, para poder montar esse material. A gente ficou expert nisso. Ok, era uma renda, tem que sustentar a família, cuidar de todo mundo, maravilha. Só que, obviamente, os computadores foram evoluindo, os processos foram evoluindo, as pessoas foram aprendendo e o negócio foi minguando. Esse tipo de negócio foi desaparecendo. Exatamente, desapareceu. E aí, eu entrei numa crise profissional, né? Isso eu tinha 35 anos, 37. Uma crise e tal, o que eu vou fazer? E aí, tinha o teatro. Cara, como é que eu esqueci disso? Quando eu saí do Vento Forte, tem uma situação inusitada, mas ok, saí de lá e tal. Eu fui lá, Cooperativa Paulista de Teatro, né? Vi os anúncios e tal. Tinha um anúncio para um teatro chamado Playback Theater. Playback Theater. Playback Theater. Já ouvi falar. É tipo teatro de reprise? Isso, Reprise bebeu no Playback original. Bebeu lá. Não é aquilo que o Reprise, pô! É esse o grupo? Reprise é de Curitiba? Não. Não? Não sei a origem. Tá. Eu tenho uma amiga minha que fez muitos anos. Legal. Era psicóloga também, Maia Machado. Reprise. então é isso mesmo. É isso aí. Grupo Reprise, o Reprise estava no início do Playback Theater. Cara, o Reprise foi o primeiro a fazer isso. Então, porque tinham os psicólogos que tinha lá o Antônio Ferrara, que trouxe essa técnica para o Brasil, né? E o Reprise acabou, né? E ficou a São Paulo Playback Theater, né? E aí eu também lá, vou fazer um teste para esse teatro, né? Aí me explicou como funcionava, que o teatro, não sei o quê. E o playback, para quem não conhece, os atores, eles encenam histórias contadas pela plateia, logo após haver uma entrevista dessa pessoa da plateia, e os atores não fazem nenhuma combinação prévia. Eles vão lá no improviso. Vão lá, alguns sabem o papel que vai exercer, porque foram escolhidos para exercer um papel dentro da história, e, o condutor fala lá, vamos ver. E o músico começa a tocar uma música com relação ao tema e começa o espetáculo. E é isso. Genial. É apaixonante isso, apaixonante. E aí eu fui fazer o teste. Sabe por que eu passei no teste, Karim? Porque
foi feita a cena, Ah, né? Foi feita a cena e eu não fui escolhido para fazer cena nenhuma. A característica da cena não tinha por que eu entrar em cena. Imagina só, Karim, você tá fazendo um teste para passar num teatro. Aí você vai fazer o teste para passar no teatro. Você ouve a cena. Cara, você vai querer fazer alguma coisa, porque você tem que demonstrar que você tem habilidade para fazer. Só que eu vi, não tinha nada. Eu não tinha que fazer nada na cena. E o que eu fiz? Nada. Eu não entrei em cena. Então, ou seja, eu banquei a minha ansiedade, né, e a lógica daquele espetáculo. E eu não entrei em cena. E aí o Ferrara falou, eu te escolho porque você não entrou em cena, você não atrapalhou soube respeitar a atuação dos outros atores. Porque se eu entrasse, eu iria atrapalhar. E aí eu conheci o Playback Theatre. olha que legal. E trabalhei com Playback Theatre, puta, eu já tô ficando velho, né? Eu trabalhei 20 anos com Playback 20 Theatre. anos. Porque foi nessa época, né? E a gente fazia trabalhos em empresas, né? Viajei o Brasil inteiro fazendo com a São Paulo Playback Theatre, fazendo isso. E depois foi, olha só, então foi isso. Porque foi numa época que aí teve um desentendimento com uma das atrizes mais antigas, né? Da companhia. E aí, literalmente, teve um quebra-pau, né? Em outras palavras, teve um quebra-pau. Teve um quebra-pau. Se fosse hoje em dia, talvez vamos falar besteira aqui. Não, deixa quieto, se contém, Evandro. Barraco, Teve um barraco. Estilo BBB. Exatamente, né? Não houve agressão física. Pena. Né? Pena, daria mais história, né? Não houve agressão física. E aí a companhia, o Ferrara saiu daquele momento e falou, ok, ele falou, vou um ano sabático para a China. Uhum. E ele foi para a China, fazer um ano sabático. Loucura. E aí, ok, aqueles atores, a gente ficou lá, putz, eu com 2 filhos, tinha que trabalhar, a gente ganhava um bom dinheiro fazendo playback nas empresas, ganhava muito bem. Aí ficou órfão do Teatro Reprise? Ficou órfão. Por causa da viagem dele e o A viagem dele, não, acabou a companhia. Olha que Aí, coisa. ok, aquele grupo que ficou montou uma outra companhia chamada, blá, 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 já veio o nome. E aí montamos essa outra companhia com uma estrutura boa de marketing, né? Porque quem estava cuidando do marketing era uma diretora de marketing de uma grande empresa que era casada, né, com uma das integrantes do grupo. E aí viemos bem forte, né? Fechamos um contrato grande com Mercedes-Benz, né? Viajei o Brasil inteiro pela Mercedes, etc e tal. Mas aí aconteceu um problema conjugal nessa história. De novo? Aconteceu um problema conjugal nessa história, né? Ela que gerenciava todas as coisas e eu tava como ator. Aí, novamente, ela chegou e falou assim, foi lá, fez uma reunião, não dava pra continuar fazendo esse trabalho. Aí ela veio pra mim e falou assim, ok, Evandro, só você eu confio pra poder gerir tudo isso. E aí jogou toda a gerência da companhia na minha mão. E eu fui gerir a companhia na minha mão. Nisso que eu fui gerir a companhia, eu precisava de um lugar pra ensaiar, que a gente não tinha. E aí alguém conhecia alguém que conhecia alguém, né? Que chegamos num lugar chamado Centro Metamorfose. Olha, aí eu já começo a imaginar, juntar os quebra-cabeça. Centro Metamorfose. E aí a gente foi lá no salão, ensaiar, alugamos, pagava o aluguel, e começamos a ensaiar o teatro. E acontecia uma coisa interessante, Karim, porque eu chegava na porta e era recebido pelas pessoas, né? Um abraço bom. Abraço de teatro é bom. Já mas é bom. Aquele abraço de teatro era melhor ainda. Porque aquele abraço assim que você fala assim, já tá na hora de terminar. Por que ele não terminou ainda? Não, mas ele não terminou, mas ele tá muito bom. Tá legal ficar aqui. Olha que e legal. o seu corpo vai amolecendo. Aí cheguei um belo dia e perguntei, em choque, o que vocês fazem aqui? Depois de vários abraços gostosos, gostosíssimos, sem vontade de acabar, você falou que Centro Metamorfose não é pra virar barata, né? Né? O que vocês fazem aqui? Kafka, hein? Pra quem não entendeu, eu fiz uma alusão a Kafka. Isso aí. Então, aí, quem conhece o Nishok sabe do texto que eu vou falar. Ele falou assim, você quer saber? Vem aqui no sábado, 9 horas. E eu fui, no sábado, 9 horas. O que era? Um curso de massagem tântrica. Mas você nem sabia?
Você sabia o que você ia Não, fazer? eu sabia. Sabia. Eu sabia. falou, né? não, vem Era o cá. curso, vem cá, No curso 9 de horas, massagem mas ok. tântrica, vem cá, 9 horas, tá. Não, eu conto dessa forma porque isso cria um suspense. Não, porque não é. O cara chega lá, o que é? Massagem tântrica, tira a roupa. O que é? E ok, né? E aí eu fui lá fazer. Cara, quando eu realizei o estímulo, e aí era a massagem tântrica, naquela época, era somente aquela técnica. Que é uma técnica que você toca o corpo com a ponta dos dedos, né? Num ritmo muito leve e lento. E assim que eu realizei aquele trabalho, e quando eu senti, né, aquilo sobre o meu corpo, eu mudei. Eu mudei assim, ok, eu tinha um nível de tensão por aquela situação. Como assim ficar nu? A pessoa vai tocar meu corpo, vou tocar o corpo de outra pessoa. Como assim? Eu sou homem e eu não vou ter uma relação sexual com ela porque eu vou tocar o corpo, porque assim é que a gente entende. Sempre entendeu a vida inteira. Verdade. Dessa forma, né? Então, como que é conseguir fazer essa distinção? E, cara, fazer essa distinção é a salvação. É a salvação da humanidade. É a salvação do homem. Entendeu? Porque tem muita coisa para explicar, para falar sobre isso. Por que é a salvação do homem, né? Aí eu já ia entrar em caso clínico, não vou entrar agora. Então, e aí quando eu fiz isso, cara, mudou. Eu mudei. Eu falei, cara, nossa, isso aqui é incrível, maravilhoso, fantástico, maravilhoso. No primeiro, foi o quê? Um final de semana ou um dia só? Um final de semana, foi no sábado, Então, aí você... voltava no domingo. Aí eu sábado voltei. Você foi embora? Não, aí voltei pra casa, né? Voltei pra isso. casa. E aí, como é que foi o curso de teatro? Eu falei, eu não fui no curso de teatro. Eu fui no curso de massagem tântrica. Isso é a sua esposa, você tá falando. Fui de massagem tântrica. Ah, então tá bom. Então, vai lá, faz lá, depois você faz em mim. Tá bom. Aí fui no domingo, uau, foi incrível, maravilhoso, né? Fomos. E de fato, cara, eu fiquei numa euforia, numa coisa assim, fantástica daquela descoberta, né? Aí não rolou na esposa? Aí eu cheguei em casa. Ela não estava. Ela não estava. Frustração. Chegou depois. Aí, não é só diversão isso não, gente. Aí, ela falou que ela queria um tempo. Olha lá, a gravidade do... Ela falou que queria um tempo. Aí na quarta-feira, ela queria que eu saísse de casa. Já? Sim? Caramba. Em 15 dias eu estava à frente de um juiz assinando a minha separação. Sério? Sério. Caramba. Ok. A vida tem os seus percalços, tem as suas formas, né? E sem responsabilização de absolutamente ninguém, né? Minha ex-esposa, Silvia, é uma pessoa maravilhosa, incrível, fantástica, uma mãe incrível, né? Ah, que legal. E, né, a gente tem uma relação maravilhosa, né? A gente não tem nenhum problema, mas ok, houve um desencontro, né? Certeza. E foi assim. E então, a partir daí, o que você vai fazer da sua vida, Karim? Porque, cara, nessa história não foi assim. Eu saí com uma mão à frente e a outra atrás, né? E aí você tinha feito o curso. Eu tinha feito o curso. Tinha acabado já o negócio do reprise. E aí eu tinha o teatro. Sabe onde era o escritório da administração de todo o teatro? Não. Na sala do meu apartamento, Karim. Ah, é? Sério? Putz, eu tinha todos os computadores, levava todos os atores pra lá, né? Você vai fazer o contato com tal empresa, com tal empresa, com tal empresa. Na sala desse apartamento que você deixou. Que eu deixei. Que você aí foi convidado a se retirar. Exatamente. Né? E aí o escritório não tinha mais tinha mais escritório. Não tinha mais escritório, tinha nada. Tinha um computador e que aí, ok, fui fazendo essas coisas, né? E aí estruturei todo o trabalho e aí eu passei a fazer concomitantemente. Eu falei no choque, quero fazer esse negócio aqui. Falei, então tá bom, então você vai fazer. E aí virei terapeuta a partir dali. E aí a gente recupera, né, a formação desde lá de 1990
da psicologia e dos quereres de estudar sexualidade. Então, na verdade, você passou todos esses anos afastado. Passei afastado. Olha, da psicologia, tô dizendo. Exatamente. Uns 10 anos, mais ou menos. Passei afastado. E aí você, quando fez essa massagem, falou pro cara, não, isso é sensacional e eu quero... Isso. E aí, a história que eu sempre conto, que eu lembro das aulas de fisiologia da faculdade, ação de neurotransmissores, papapá. Claro. Falei, cara, Montou fez, tudo, né? fez muito sentido. E a minha questão, na época da faculdade, eu tinha uma questão assim, falei, putz, se eu virar psicanalista, vai ser legal, né? Porque eu sou um cara, modéstia à parte, a gente sabe quando a gente consegue articular algum pensamento. Falei, bom, tá bom, vou ser uma pessoa boa nisso, né? Mas eu tinha uma coisa que, pra mim, eu sempre fui muito... Eu sempre gostei de resolver as coisas, né? De resolver os problemas. Falar, ok, como é que faz? Dar solução para as coisas, ser prático. E aí eu entendi um sentido prático do cuidar das pessoas, né? Com esse trabalho sobre o corpo. Porque o resultado é muito rápido e muito forte e muito significativo. Que legal. Né? Então foi aí, pô, maravilha, fui estudar, né, a formação aí em terapeuta sexual, educador sexual, para poder entender melhor esse universo, porque num dado momento eu entendia que aquilo que eu sabia, né, do aprendizado do Tantra não era suficiente para eu poder explicar alguns fenômenos que aconteciam. Aí eu falei, opa, vamos estudar. Você tá nessa área há quanto tempo? Há 16 anos. 16 anos já. 16 anos, Carinho. Quer dizer, aí você começou nisso, aí foi estudando, claro que a psicologia te deu uma super um diferencial. A base, né, do entendimento das coisas. Né? E aí você ia, um momento aqui, você ia falar, ia falar de um caso clínico. Só pra gente dar uma ilustrada aí de casos que você já ajudou, que mudou a pessoa, o casal. Então, tem muita coisa. Nossa Senhora, Imagina, em 16 anos. 16 anos. É uma infinidade, né? Mas tem alguns casos, assim, que eles são bem interessantes. Então, sei lá, tem um caso de um casamento, né? De um casamento, assim, das pessoas bem-sucedidas, né? Uma família estável, né? Financeiramente, afetivamente, todos muito bem, né? Mas, no entanto, a esposa, nesses 22 anos de relação, nunca teve um orgasmo. Que coisa, hein? Na relação. Né? Nunca havia tido um orgasmo na relação. Aí você fala, bom, como que acontece isso? Como sobrevive? Nesse caso específico, a sobrevivência, ela se dava porque essa esposa tinha a liberdade de se estimular posteriormente. Então, ok, eles transavam, né? Aí, obviamente, meninas fingiam um orgasmo, né? E aí minha recomendação é o seguinte: quando vocês fingem orgasmo, vocês estão alimentando a crença de que a ilusão de que aquele homem está dando conta, que aquilo que ele está fazendo está sendo bom. Vocês não podem fingir orgasmo por essa razão. Vocês podem fingir orgasmo quando você está numa situação, numa encrenca. Entendeu? Você está numa encrenca, você precisa se livrar daquele negócio, dá 2 gemidinhos que a gente goza. Porque a gente é bobo. Né? A gente acredita que aquilo é verdade. Né? Nós somos facilmente enganáveis. E essa é uma verdade. Não tem jeito. Porque aciona um disparador aqui, ó, que simplesmente muda algo dentro da gente e o corpo, pum, destrava e o indivíduo ejacula. É assim que funciona. Então, mas se você mente reiteradamente, você vai ter um problema. Porque vai chegar uma hora, se você quiser resolver essa relação de fato, você vai ter que se deparar com essa situação. Vai falar, pô, mas faz 20 anos, eu sempre achei que você gozava. Isso. Aí, ok, né, essa pessoa passava comigo, ajudei no desenvolvimento do corpo, esse corpo passou a ter uma melhor resposta, mas não era suficiente ainda para que ela tivesse orgasmo na relação sexual, né? E aí, nessa condição, eu falei, ó, então vamos fazer um combinado, você vai parar de mentir. Vai parar de fingir. Evandro, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Que história? Como que eu vou justificar? Não, você vai justificar, porque, ok, não aconteceu. Você vai falar, não, foi muito bom, como sempre é, mas nesse instante não aconteceu. Por quê? Porque a gente precisa criar uma tensão. Criou-se essa tensão durante 3 meses, né? Ele não sabia mais, não entendia mais o que estava acontecendo. E, pô, um marido fantástico,
fantástico, maravilhoso, dedicadíssimo, né? Entende? Não é um escroto, é um cara bacana, gente boa, né? E aí eu falei, quando eu falei isso, eu falei, manda ele aqui. Como você vai mandar ele aqui? Você vai contar, você vai... Eu falei, não, traz ele aqui, eu vou conversar com ele. Aí ele veio, a gente começou a conversar, a gente tinha várias coisas em comum, do ponto de vista de esporte, etc e tal. Aí, né, numa dessas coisas de esporte, eu peguei lá e fiz uma associação, né? E aí a associação era assim, eu falei, olha, né, o estímulo até certo ponto, ele foi suficiente, né? Mas a partir de agora, ele precisa ter uma dosagem um pouco maior, né? Você precisa dar uma carga maior de estímulo. Essa carga, até então, ela deixou de ser suficiente. Você precisa dar essa carga maior. Aí, ok, lá com ele, ó, então você vai fazer o seguinte, analisei a mecânica sexual do casal. Como começa, como vai, como desenvolve, quando blá, 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 esse termo mecânica sexual, normalmente eu que falo, né? E, ok, ela falou, ó, agora, nesse ponto aqui, você não vai fazer dessa forma, você vai fazer de outra, você vai fazer assim, por X tempo. Agora, dessa forma, você vai fazer assim, você vai fazer assim, vai fazer assim, de X tempo, blá, blá, blá. Maravilha! Primeira relação sexual que eles tiveram. Depois dessa consulta, ela teve 3 orgasmos. Olha aí. Que louco, hein? Faltava instrução, carinho. Olha que louco. Instrução. Do que fazer, quando fazer, como fazer, por que fazer. Era isso. E aí, simplesmente, aconteceu. Olha que fantástico. E hoje você dá cursos. Hoje eu dou curso. Esse final de semana agora vou dar curso. Olha que legal. Vou dar. Ensino as pessoas a fazerem aquele trabalho. Olha só que legal esse gancho, né? Porque eu falei lá inicialmente de conseguir estimular um corpo com um distanciamento. Não no sentido da cobiça sobre aquele corpo. Da cobiça de que, nossa, eu tô com tesão e quero transar com aquela pessoa. Não, você trabalha com o corpo do ponto de vista do cuidado. Quando você faz isso, quem recebe o estímulo simplesmente se deixa desprovido de qualquer trava, de qualquer defesa. Essa pessoa passa a confiar. Esse corpo interpreta o estímulo como sendo uma aceitação. E essa pessoa, ela se sente aceita, ela se sente querida. Legal. Pelo estímulo corporal, entende? Legal. E aí, a gente reformula as coisas a partir daí. Genial, genial, né? Ajudando as pessoas. Eu fico muito... às vezes, Karim, tem algumas pessoas que procuram no consultório e, cara, que passam uma vida inteira, desculpa, de merda. Entendeu? Passa uma vida inteira muito mal. Deixando de aproveitar. Deixando de aproveitar. Sim, e não é somente a questão do prazer físico, ter orgasmo. Não, é a questão da proximidade que, quando a pessoa tem orgasmo, ela consegue se aproximar muito mais, porque todas as defesas, elas inexistem no orgasmo. Entende? E aí é como se você conseguisse conectar alma com alma. É essa a questão, né? Não é a ideia de sacanagem. Não é isso. É o contato das pessoas, entende? É o contato delas com a intimidade delas. Para elas pararem de se defender de coisas que não precisam se defender e poder curtir a vida numa boa, entende? É isso. Sensacional. Evandro, a gente acredita em que é tudo possível, né? Sem dúvida. O nosso podcast é esse, positivo, motivacional, acreditando nisso. Mas se todos os poderes fossem possíveis, poder de cinema, cinematográfico, eu perguntei para você e você deu uma resposta muito interessante. Eu quero ver se você lembra. Pois é. A resposta, acho que eu lembro em parte. Acho que a questão da empatia. Exatamente. A empatia. A gente tem que ter empatia. Né? Eu tava falando o tempo inteiro para aquela câmera, pensando que a minha não era aquela lá. É aquela. Mas, ok. No final do programa. Né? E a questão da empatia, né? A questão da empatia, da gente conseguir sentir um pouco como o outro sente, né? Poder entender se o outro tem uma dor, como que é essa dor, né? O que essa pessoa tem, né? Então, o mundo, ele tá meio estranho, né? Ele tá meio estranho, as pessoas estão muito rudes, as pessoas estão, né? Qualquer coisa é motivo
De guerra, de guerra, de agressividade, violência. né, de violência. Veja as coisas que a gente está vendo por aí, né? Então, a gente, de fato, precisa recuperar o amor, né? E, de uma certa forma, eu acho que uma outra coisa interessante, se eu tivesse, né, esse poder, né, é fazer com que as pessoas, né, que elas possam ser mais íntegras, Karim, ser mais ter a verdade com elas. Verdadeiras, né? Exatamente, parar com essa história de fazer jogo. Máscaras, né? Todo né? mundo usa máscaras. Isso, vamos deixar o príncipe do Maquiavel lá longe. Entende? Que essa história, ok, né? Os fins justificam os meios. Não, 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 não. Né? A gente tem que ser coerente, a nossa piscina não pode estar cheia de ratos. Né? As ideias, elas precisam corresponder aos fatos, precisam corresponder à sua ação. Exatamente. Isto mesmo porque quando eu lido com isso, Karim, eu lido com a vulnerabilidade extrema das pessoas. Imagina. Extrema. Então, eu não posso, eu tenho que ser assim, ó, inteiro. Maravilhoso. E para terminar, Evandro, esse papo delicioso, que conselho você daria para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida? Olha, as pessoas que têm dúvidas sobre a possibilidade da vida, ela acontece no aqui e agora, né? Então, esse papo que a gente teve aqui agora, eu pude me revisitar, né? E é sempre bom a gente se revisitar, né? Delícia, né? E buscar a nossa história, entender qual é o caminho, né? E se a gente puder dar atenção a isso, né? O que é importante? O importante é isso que a gente tem aqui agora, nesse momento. Daqui a pouco vai ser importante outra coisa. Eu vou lá num evento assim, que eu tô assim, desse jeito. Tá muito chique. Não é hein, chique pro aqui, nosso podcast humilde aqui. Não é? Não é? Eu falo assim, eu tô mais essa brincadeira que eu fiz anteriormente, eu tô mais aí para ser ali com Campos Neto, do Banco Central. Então, eu gostaria que isto fosse possível, que as pessoas se centrassem, né, nesse aqui e agora, que é um grande motivo dos processos meditativos, colocar a pessoa num estado de presença. Exato. Sem viagem. É isso. Fantástico, fantástico. Obrigado. Evandro Palma. Aliás, você tá nas redes sociais, no Instagram, como? Eu tô como Evandro Palma. Evandro Palma. E aquela história do disco também tá lá no Spotify. Do disco, que foi uma cena marcante da sua vida também. Foi uma cena marcante que eu gravei, indo pro Rio de Janeiro. Vi um monte de gente, Arthur Maia, falecido. Ah, não, pô, chega agora, no final do programa, pô, traz uns vídeos aí. Isso foi quando, essa gravação do disco? Cara, isso tem... Eu conto pela idade do Pedro, meu filho, que tem 27 anos. Pedro Palma, vai lá no Instagram dele também, né? Ele é um cantor bacana, super gente boa, compositor. Então foi isso, gravei no Rio de Janeiro, indo pra lá com, muitos músicos muito bons, bons. Demais. E vou gravar uma outra coisa agora, um outro disco que eu vou lançar o ano que vem. Olha aí, que legal. Olha aí, tá? Então conversei agora com o Evandro Palma, psicólogo, ator, psicólogo tântrico, cantor, que mais? Olha aí, com tanta coisa na vida, hein? Não sei mais, eu acho que eu vou terminar. Corredor que eu sei, também tô nessa. Enfim, obrigado, Evandro. Legal demais. E olha, pessoal, não se esqueçam, tudo é possível. Olhe a sua volta e aproveite o aqui e agora. Bora ser feliz, Evandro. Obrigado. Beleza. Demais. Abraço, obrigado, pessoal. Karim. Abraço para todos. Valeu. Bom demais. Olha, e agora faltou. E aí você vai ganhar aqui de presente esse potinho de pipoca, que é a Elaine da Act Promo, que faz pra gente. Que legal. Tá? E também você vai ter aqui uns botões. Um botãozinho. E além disso tudo, você vai ter um presente agora que o nosso parceiro Woody tá fazendo pra você. E você vai ver ali. Olha aí como que ficou o presente pra você. O desenho do Woody. Legal? Representa? Obrigado, Woody, representa. Tá muito demais. Obrigado, Evandro. Sensacional. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Se vocês gostaram,
Se inscreva no canal, se você já está inscrito, indique para outras pessoas se inscreverem, vai falando, dê comentários, pessoas que vocês gostariam de ver entrevistados ou assuntos que vocês querem ver abordados aqui. E é isso aí, eu sou Karim Feres, esse é Tudo Possível. Evandro Palma. Obrigado, Maravilha. pessoal. Valeu. Abraço.